Então, eu posso colocar... Vai com calma, sem pressa, sem conseguir já descobrir a resposta numa tacada só. Então, eu sei que eu preciso fazer a regra de 3. Exatamente. Então, vamos lá. O que você tem que descobrir é regra de 3 relacionando qual grandeza com qual grandeza. Então, 6 vezes 10 elevado a 23 é igual a 40 e 500 é igual a x. Ó, vamos lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Você está me falando, então, que vai ser uma regra de 3 que vai ter aqui número de átomos e vai relacionar com massa, né? Isso certíssimo. Considerando que a massa molar é 40 gramas por mol, está me falando que em 40 gramas de cálcio eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Perfeito. Aí a pergunta é, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? 500 é para suprir suas necessidades? 1000 o quê? Porque... Não, mas não é porque não, é 1000 o quê? Qual que é a unidade? miligramas. Que pode ser 1 grama, né? Perfeito. Então, o que eu vou usar na regra de 3 é a unidade igual a que tá aqui. Qual que vai ser? 1 grama. Perfeito. Faz essa continha aí, por favor. Quando eu for dividir o 40, eu só divido 10, né? Por que 10? Como assim? Não, só divido... Eu divido 40 pelo quê? Ó, vamos ver. Aqui eu multiplico cruzado, né? Então, vai dar 40x é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 1, né? Que é a mesma coisa que 6 elevado a 23. Aí eu vou isolar o x, o 40 vai passar dividindo. Dividido por 40. Como que eu faço essa divisão? Número dividido por número. Então, eu faço só o 6 dividido pelo 40. Posso cortar, verdade. Então, é 1,5 vezes 10 elevado a 22, porque andou a vírgula, né? 1,5 vezes 10 a 22? Não, 1,5 vezes 10 a 24, não? Não, 10 a 22, é porque isso aqui vai dar... Isso mesmo, tá certíssimo. 1,5 vezes 10 a 22 átomos. Foi? Foi. Alguma dúvida? Não. Isso aqui vai te ajudar muito nessas questões que são mais elaboradas. Você colocar escrito o que que é e lembrar qual é a unidade, para não te confundir, beleza?
Vamos fazer mais uma. Olha a 6. Esse é cada um G é cada um mol, né? Não. O que é G? Grama. Para cada 1 grama. Então, nessa questão eu tenho que calcular a quantidade de mol e não, tipo, não aquela continha, né? Não é a quantidade de molécula nem de átomo. O 6 vezes 10 a 23 aqui para mim, não importa. Então, peraí, tem que ter muita informação. Caramba. Ao invés de ficar só lendo, lê e anota. Vai anotando, que talvez facilite para você. Então, 1 grama é igual a 230 ml. E aí também 1 grama é igual a 400. Como assim? Considere a massa molar de sódio. Porque ele está pedindo sódio, não é? Sim. Então tem que ter a massa molar dessa substância. Ó, vou organizar com vocês as informações que ele deu, beleza? Tá. Ele me fala do sal tradicional, né? Do sal tradicional e do sal rosa. Sal rosa, beleza. Ele fala que a cada 1 grama do sal rosa, eu possuo quantos miligramas de sódio? 230. Então, 230 miligramas de sódio, tá? Sódio é Na, vou colocar Na aqui. E em 1 grama de sal comum, tem quantos miligramas de sódio? 400. 400. Então, acaba... Opa! Que uma pessoa vai ingerir menos sódio se tomar o sal rosa, concorda? Sim. E aí ele fala que qual que é a dose diária de consumo de sal no Brasil? 12 gramas. Então, por dia, né? Ingere-se 12 gramas de sal, que é de sódio a cada 1 grama de sal, aqui a cada 1 grama de sal. Até aqui, ok? Interpretando as informações? Sim. E ele ainda fala que a dose máxima recomendada é menos de 5, né? Então o brasileiro já passou a dose recomendada. Beleza. E ainda deu aqui a massa molar do sódio, né? Foi? Sim. Considerando a dose estimada de consumo de sal no Brasil, ou seja, 12 gramas de sal, né? Em 30 dias, um indivíduo que substitui o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa promove uma redução na quantidade de sódio. Faz sentido isso? Sim. E ele quer saber de quanto vai ser essa redução
só que não vai ser em grama ou miligrama, ele quer em mol. Certo? Sim. Só que eu posso primeiro descobrir em miligrama. Tem várias formas de fazer essa questão. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Em 30 dias, qual que é a quantidade em gramas de sal que esse indivíduo vai ingerir? Ah, tá. Peraí. Ah, 360. Qual conta que você fez? 30 vezes 12. Perfeito. Em 30 dias, a pessoa vai ingerir 360 gramas de sal, né? Se fosse o sal tradicional, quantos miligramas de sódio ela teria ingerido? Tem que fazer 230 vezes 12 vezes 30. Ó, vamos lá. O que é o 230? Aí a quantidade de sódio que tem Em quanto? em 1 grama. Em 1 grama. Em 30 dias eu ingeri quantos gramas? 360. Então tem quantos gramas de sódio? Aí 230 vezes 360. Exatamente. Esse é o sal rosa, né? Mas pode ser que a gente vai ter que ter o sal rosa e o sal tradicional. Então, eu não sei se está certo, não é meio grande. É 82.800. Eu não sei não, eu vou fazer a conta junto com você. Mas qual que é a unidade aqui? 82.800 o quê? Gramas. Gramas? Certeza? Olha aqui, na regra de 3. Então, mas, tipo, o que eu faço se eu quiser multiplicar, quando eu fizer a regra de 3 e tiver miligramas e ali embaixo gramas? Sempre que eu tiver mili, significa que se eu passar para gramas, eu vou ter que andar 3 vezes com a casa para a esquerda. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. É a mesma coisa de falar 82,8 gramas. Deixa eu só conferir se essa multiplicação tá certa, ó. 230 vezes 360. Põe um zero aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Vou pôr aqui de novo. 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. 10, 11, 12, 6, 7, 8. Perfeito. Então, olha o que a gente está descobrindo. A conta é uma parte muito importante, mas a interpretação também é. Significa que se eu comer 30 dias de sal rosa, significa que eu vou ter um total de 82,8 gramas de NA. Faz sentido isso? Sim, mas para eu saber a diferença, eu preciso calcular o outro também. Precisa calcular o outro e fazer a diferença. Exatamente. Agora eu quero saber no sal tradicional. Quanto que eu vou ter ingerido depois de 30 dias se for o sal tradicional? 400 igual a 1 grama. X igual a 360 gramas. Calma, vou fazer a conta.
Não é grama, não, é miligrama de... É miligrama. Isso. Vou colocar até um Y aqui. Então a diferença é 38. Por quê? Deu quanto aqui, o sal tradicional? Deu 120,0, né? Aí 120. É isso mesmo? Deixa eu ver. 6 vezes 4. Ah, não. Caraca, eu confundi as. Faz aí. A diferença é 62, então. Porque deu quanto aqui? Deu 144. Ah, perfeito. Então, pera aí, que eu vou fazer a diferença. Então, o sal tradicional vai ter 144 gramas de sódio. A diferença deu quanto? 144 menos 32,8. Aqui dá 2, 1... 61,2 gramas, né? Ah, isso. Fez sentido até aqui, Olivia? Fez. Ah, meu problema é que assim, eu não pensaria nisso. Por isso que a gente precisa praticar. Só vai conseguir pensar nisso depois que a gente praticar, entendeu? Mas repara, se a pergunta fosse o indivíduo que substitui o sal tradicional pelo sal rosa, qual vai ser a redução de sódio? 61,2 gramas. Resposta dada. Só que ele quer em gramas? Ele quer em quê? Em mol. Como que eu passo essa quantidade aqui? Ih, eu não tô conseguindo marcar. Peraí. Não tá indo. Enfim, vou tentar arrumar alguma coisa. Como que eu passo essa quantidade aqui para mol? Bota. Não sei. Sempre que eu quiser transformar massa para mol ou mol para massa, eu vou usar o quê? Massa molar. Ah! Então, tipo, 1 mol é igual a 23G. E aí, X é igual a 61,2. Perfeito. Faz aí, por favor. Exatamente. Tá vendo como que você consegue? Sou muito ruim conta com vírgula. Quer fazer junto? Acho melhor. Então vamos lá. Aqui deu 23x igual a 61,2, não é? Isso.
Logo, x é igual a 61,2 dividido por 23. Como que a gente faz essa conta? Sem pressa e sem desespero. Relembrando o ensino fundamental. 61,2 dividido por 23. Divisão com vírgula. Primeiro passo, igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui? Uma. Então, também tem que ter uma aqui. Beleza? Aham. Segundo passo, fingir que a vírgula não existe. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer 612 dividido por 230. Tirei a vírgula. Quantas vezes você acha que o 230 cabe dentro do 612? Duas. Vamos fazer aqui vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 460. Então, 460. Aí faço a subtração. 2 menos 0, 2. Aqui vai ter que pegar emprestado. 152. 152. Dá para fazer essa divisão aqui? Não. Coloco um 0 e coloco a vírgula. Aí eu posso, inclusive, cancelar os 2 zeros para ficar mais fácil. Quanto você acha que o 23 cabe dentro do 152? Tá na dúvida? A gente faz aqui. Fala uma quantidade que você acha que é mais ou menos. Sei lá. 4. 4. 3 Não, mais. vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8, 9. Dá mais, ó. 6. Vamos colocar 6. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 3. Talvez dê até mais um. Vamos ver se dá? 7. 3 vezes 7, 21. 2 vezes 7, 14. 15, 16. Passamos. Então, é o 6 mesmo. Então, aqui, 138. Poderíamos continuar? Poderíamos. Só que, se você reparar, aqui vai dar aproximadamente 2,6, né? Vai dar um número enorme. A resposta aqui só tem 2 casas. Repara, que eu já sei qual é a resposta, olha. Só pode ser essa, concorda? Sim. Porque provavelmente vai dar 2,6 e um número maior do que 6. Aí eu arredondo para 2,7. Fácil, médio ou difícil? Médio. Médio, também acho. Porque não é difícil, mas é trabalhoso. A gente tem que Sim, é trabalhoso. Escrever de forma que a gente não se perca, né? Vamos fazer uma dessa que você me mandou de foto? Deixa eu pegar aqui. As que você me mandou aqui de foto são todas de estequiometria, vão ter uma coisinha a mais. Ixi, parecia que o vídeo estava pausado, mas voltou. Antes da gente ir para esse aqui, que eu tô achando que vai ficar talvez muito confuso, eu vou abrir Peraí, tinha travado, voltou agora. Ah, pois é, tinha parecido que tinha travado também, mas eu achei que tinha voltado já. Antes da gente ir para aquelas suas, eu vou só colocar um resuminho dessa parte de estequiometria para você não ficar muito perdida, beleza? Tá bem. Vamos lá. O que é estequiometria, que é essa palavra que é tão complicada? Nada mais é do que a gente está estudando de mol, só que vai se relacionando uma substância com a outra numa reação química. Você já ouviu falar nessa frase aqui, ó?
na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo transforma? Sim. O que significa isso? Que numa reação química, nunca vou ter uma substância, um átomo surgindo do nada e nem desaparecendo do nada. Então, por exemplo, a gente falou sobre o sódio. De uma reação química com o sódio, ele vai dos dois lados. Só que ele pode estar de um lado na forma do NaCl, por exemplo, que é uma substância, e do outro lado, por exemplo, NaOH, que é outra substância. Só que o sódio está aqui, beleza? Sim. Ok. Temos aqui um passo a passo que vai ajudar muito você a fazer esse exercício que você me mandou a foto. Eu vou te mandar essa foto para você ir acompanhando. Só que para a gente entender que esse passo a passo, eu tenho que te dar um exemplo. Então, eu vou te dar um exemplo, a gente vai seguir juntos. Eu quero que você copie no seu caderno, beleza? Tá bem. Copia aí esse exercício aí, ó. Eu tenho 3,2 gramas de carbono de pureza 75%, que reage com gás oxigênio, gerando quantos gramas de gás carbônico, que é o CO2? Olha a pergunta. Tá. Foi? Então, primeira coisa é a gente interpretar o que está perguntando. Ele te deu uma reação química, sempre vai te dar. Te deu a quantidade disso aqui, certo? E pediu a quantidade disso aqui. Uma loucura, né? Mas a gente vai com calma e vamos entender. Esse passo a passo sempre você vai poder usar exatamente ele na ordem? Não. Mas assim, na maioria dos casos ele vai ser nessa ordem. Qual que é o passo 1? Balancear a equação. Tá ok para você o que é balancear? É deixar na média? É você colocar os numerozinhos aqui na É frente. deixar tudo igual. Isso. Essa aqui, por exemplo, tem quantos carbonos antes da seta? 2. Carbonos? Não, 1. E depois da seta? 2. 2 é o oxigênio. Sacou? Um só. Então tá balanceado. Eu tenho um antes e um depois. Eu tenho quantos oxigênios antes da seta? 2. 2. E depois da seta? 2. Então também tá balanceado. Não precisa fazer nada. Beleza? Pelo que eu vi lá nos seus exercícios, são todos balanceados também. Ok? Passo 2. Por mais que a questão te dê um tanto de informação, você só vai usar duas moléculas. Uma, ele vai te dar a informação. A outra, ele vai te pedir. Nessa questão aqui, ele te dá informação de quem? Ele te deu a informação do carbono, não foi? Então, eu quero saber sobre ele. E eu vou relacionar ele com qual outra molécula que ele me perguntou, me pediu informação? Qual que é a pergunta? Considere a reação com rendimento de 80%. Tá, mas qual é a pergunta? O que ele quer de mim nessa questão? Quantos gramas de gás carbônico?
Me interessa a quantidade do gás oxigênio? Acho que não. Não. Você vai ver que nas suas questões aqui, ó, você me mandou, todas vão ser esse estilo. Repara, olha aqui a número 2. Te deu uma reação e falou: na reação de 248 gramas de P4, a massa de O2 consumida em gramas responde a. Então, olhei aqui, P4 e O2. É o que eu quero. Tá vendo? Sim. Nessa questão, não me interessa o P4 O10. Nessa que a gente está aqui, não me interessa o O2. Show? Então, o passo 2 é sempre circular as moléculas que a gente vai utilizar na questão. Passo 3. Estabelecer a relação em mols entre elas. O que é a relação em mols? A questão vai me dar sempre a reação, que é isso aqui, e eu tenho um númerozinho antes. Se eu não tenho nada, significa que é 1. Faz sentido? Sim. 1, 1, 1. Naquele exemplo que eu te falei aqui, ó, entendeu? Era 1, 5 e 1, tá vendo? Sim. Aqui significa que eu tenho uma molécula de P4, eu preciso de 5 moléculas de O2, não é? Aham. Então, a relação em mol aqui seria 1 mol de P4 está para 5 mol de O2. Faz sentido? Mas esse doisinho pequeno, o O2, ele tem que multiplicar, né? Multiplicar depende do quê? O mol, não. Multiplicar com 16. Por 16, sim. Falando da massa molar, né? Isso. Sim. Vamos diferenciar o númerozinho pequeno do grande. Vamos lá. Isso é importante. O que significa CO2? É um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Fez sentido? Sim. O que significa, então, por exemplo, H2O? Eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. E quantos de oxigênio? 1. 1. E se eu te coloco aqui na frente, ó, que eu tenho, na verdade, 3 CO2? O que significa 3 CO2? Significa que eu peguei essa molécula aqui, ó, e repeti ela 3 vezes. O que significa 2H2O? Significa que eu peguei essa molécula aqui e repeti ela uma vez. Opa, calma. Deixa eu colocar aqui. Certo? Fez sentido? Sim. Então, a gente não pode confundir. Então, por exemplo, se eu te falo que eu tenho 2H2O, eu tenho isso aqui 2. Mas a massa molar vai mudar? Não. A massa molar só vou contar a molécula. Eu não vou contar esse número de antes. Show? Uhum. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Já querendo descobrir qual é a massa do gás carbônico. Já fizemos balanceamento, já circulamos. Agora, vamos estabelecer uma relação em mol entre elas. Tem número aqui antes do carbono? Não. Se não tem número antes do carbono, quanto que é? Quantos mols tem nele aqui? 1. E do CO2? 1. Então, significa que eu tenho 1 mol, produz 1 mol de CO2. Até aqui foi? Foi. Copia isso aí, então, que isso aqui é importante. Isso aqui vai ser a primeira linha da regra de 3. Ok. Foi? Só que não está pedindo em mol, né? Então, a gente passa para o passo 4. Estabelecer a relação na unidade de medida pedida. A gente tem em mol. Está sendo pedido em qual unidade de medida? Em gramas. Perfeito. E a informação está sendo dada em quê? Em gramas.
Então, é gramas e gramas. Como que eu passo mol para grama? Anda. Ih, não sei. Grama por mol é a massa? Molar. Então, eu vou transformar isso aqui em massa. Peguei a tabela periódica. Olhei lá que a massa molar do carbono é 12. Beleza? Sim. A massa molar do oxigênio é 16. Então, do CO2 vai dar 44. Show? Ok. Então, eu consigo transformar aquilo que a gente fez no passo 3 nesse passo 4 aqui, olha. Ah, então tem que passar para massa. Peraí, tem que passar para massa molar. Então tem que ver lá na tabela periódica, somar, multiplicar com o 2. E aí. Peraí, pode voltar. Ah, não, peraí, tem aqui. Vai absorvendo aí, que parece que é muita informação mesmo. Vai surgindo as dúvidas. Pode ir lá em cima rapidinho, só para ver uma coisa. Aqui? Ou mais em cima? Não, aqui tá, tá ótimo. Tá, pode descer. Copiar. Então, vamos interpretar. Se eu tivesse 12 gramas de carbono, eu ia produzir 44 gramas de CO2. Por quê, Luma? Porque a reação me disse isso, que era 1 mol para 1 mol. E eu sei que 1 mol representa 12 gramas. Faz sentido? Sim. Então, como que eu interpreto essa informação? 12 gramas de carbono, eu vou produzir 44 gramas de CO2. Show? Show. Mas eu tenho 12 gramas de carbono aqui na real? Não. Não, eu tenho 3,2. Então, a minha primeira linha da regra de 3 é sempre esse passo 4. E aí eu colocaria aqui, ó, 32 gramas de carbono é igual a X. Só que vai ter um detalhezinho a mais. Copia só isso aí, o que seria. Fez sentido? Fez. É porque é isso, faz sentido, mas eu não pensaria nisso. Mas esse passo a passo, se você fizer exercício, vai ficar cada vez mais fácil. Ok. Deixa eu ver se faz sentido eu falar do passo 5 e 6, que é pureza e rendimento. Chegou a estudar isso? Que eu acho que não tem pureza e rendimento, acho que não tem por que a gente falar disso agora. Só fala 100% de rendimento. Não tem porquê. Mas, enfim. Então, o passo 5 seria montar a regra de 3, que foi o que a gente fez, e resolver. Sim? Não vou abordar com você agora pureza e rendimento, porque vai te confundir. Fez sentido essa parte, Olivia? Fez. Ó, vou te mandar um print disso aqui pra gente ir fazendo juntas. A questão da sua... que você me mandou foto. Mas eu quero que você vá consultando esse passo a passo. Tá. Não é para decorar Mas qual ele a de primeira. 2? Oi? Qual questão da foto? É aquela que a gente estava fazendo do fósforo. Qual que é o número dela? Deixa eu olhar aqui. Eu já vou só te mandar aqui. Aí, te mandei no WhatsApp. É a 2. Então, vamos lá. Tenta ler a 2, organizar e fazer da mesma forma que a gente fez o exemplo. Sem pressa, seguindo o passo a passo. O fósforo branco. Então, gera, tipo,
Mas quando ele não me der essas informações, do P e do O, a gente só olha na tabela, né? Exatamente. Então, eu coloquei aqui P4 mais 5O2 está para P4O10. Vamos passo a passo? Qual é o primeiro passo? Não, circular não, peraí. Balancear. Se já tem esse número aqui, significa que está balanceado, beleza? Vamos direto para o passo 2. Qual é o passo 2? Circular quais as moléculas? E qual você circulou? P e O. P e O, mas não tem. Tem P4, O2 e P4O10. Qual é? P4 e O10. P4 e O10 aqui? Não, calma. Entendi muito bem isso. Eu tenho 3 tipos de molécula Eu tenho 3 tipos de molécula nessa reação. Quais são as moléculas que eu tenho? Eu tenho a P4. Ai, tá ruim essa cor aqui, peraí. Eu tenho a P4. Eu tenho o O2 e eu tenho a P4O10. São 3 moléculas completamente diferentes. Sim? Sim. O que fala o passo 2 é circular as duas que eu vou usar. Vai ser P4 e O2, ou vai ser P4 e P4O10, ou vai ser O2 e P4O10. Não sei, eu tenho que ler a pergunta. A pergunta é sobre quem? Qual das 3? Sobre o P4 e o O2. P4 e o O2. Ele me dá a informação do P4, né? E ele pede a do O2. Faz sentido? Então é tipo P4. Ué, mas então o que eu tenho que descobrir? O que você tem que descobrir? Qual que é a pergunta? Porque, ó, eu sei que o P4 é a mesma coisa que 248. Você já está pulando para o próximo passo. A gente nem chegou ainda aí. Vamos só ir um pouco mais devagar para não confundir. Primeiro de tudo é entender que eu vou ter que usar essas duas, certo? Sim. Que eu não vou usar P4O10. Não faz sentido para mim nessa questão, né? Sim. Qual que é o próximo passo? Estabelecer a relação em mols. Qual que é a relação em mols entre essas duas que a gente circulou? A relação, tipo, quanto valem? O número aqui da frente. Eu preciso de quantas moléculas de P4 e quantas moléculas de O2? 6. 6 no total, né? Mas é quanto de uma e quanto de outra? 5 de O2 e 1 de P4. Então, isso que é a relação em mol. Se eu tiver uma molécula de P4, eu vou precisar ter 5 moléculas de O2. Faz sentido? Sim. Se eu tiver uma dúzia de molécula de P4,
eu vou precisar ter 5 dúzias de moléculas de O2. Sim? Então, se eu tiver 1 mol de molécula de P4, eu preciso de 5 mol de molécula de O2. Certo. Tá com dúvida em alguma parte até aqui? Não, acho que eu entendi. Perfeito? Isso é a relação. Se você tiver num laboratório, Olivia, e eu tiver 1 mol de P4 e 1 mol só de O2, essa reação aqui vai acontecer? Se você tiver 1 mol de P4? E 1 mol de O2? Não. Não. Por quê? Porque elas não vão estar equivalendo a mesma coisa. Ela não vai estar respeitando a reação. Para a reação acontecer no laboratório, eu tenho que ter 1 mol de P4 e 5 de O2. Sacou? Então, isso quer estabelecer uma relação entre elas, beleza? Então, perfeito. Qual que é o próximo passo? Estabelecer a relação na unidade de medida. Então, ele quer em gramas, então eu preciso passar para gramas. Agora sim a gente vai passar para gramas. Qual que é a massa do P4 em gramas que representa 1 mol? 248. 248 é a quantidade que eu tenho ali. Mas qual que é a massa que eu sei que vale 1 mol? É a massa o quê? Molar. Qual que é a massa molar do P4? 248. 248 é a quantidade que eu tenho. Eu posso pôr 10 gramas, 1 quilo, 200. É 31 vezes 4. Garota, isso aí, dá quanto? Eu tinha feito, dá 124. Então, vamos lá. 124. E qual que é a massa molar do O2? 32. 32, perfeito. Só que você concorda que eu tenho 5 mol? Então, é 5 vezes a massa molar. Faz sentido? Tá. Mas então, ali só não faz isso porque o número da frente. Tá. Porque é 1. Exatamente. Exatamente isso. Fale para mim quanto que dá 5 vezes 32. Dá 160. 160? Deixa eu ver se é isso mesmo. 5, 10. É isso mesmo, 160 gramas. Então, vamos interpretar. Se eu tiver no laboratório 124 gramas do P4 e 160 gramas de O2, vai acontecer, né? Sim. Se eu tiver 124 gramas de P4 e 100 gramas de O2 só, vai acontecer reação? Não. Isso é uma proporção. Perfeito? Sim. Só que ele me fala que lá no laboratório dele tem quantos gramas de P4? Isso é 248. Que é o próximo passo. Lê para mim o próximo passo. Montar e resolver a regra de 3 utilizando na primeira linha os valores obtidos em 4 e na segunda linha a quantidade dada na questão. Primeira linha, valores obtidos em 4. 124 está para 160. Segunda linha, o que a questão me deu? Como assim valores substituídos obtidos em 4? No passo 4. No passo 4, a gente obteve essa linha aqui roxa, não foi? Sim. Então, essa vai ser a primeira linha da minha regra de 3, que vai ser... Então, são 2 regras de 3, né? Uma regra de 3 só. Isso aqui é só mudei. Isso aqui não chegou a ser uma regra de 3, não. Percebe? Sim, não multiplicou nada. Não multiplicou nada. E a regra de 3 vai ser agora, que eu vou desenhar em roxo. A primeira é 124 gramas de P4, eu preciso ter
160 gramas de O2. Se eu tiver 248 gramas de P4, quanto de O2 que eu vou precisar? Peraí, tem que fazer. Nossa, essa divisão aqui, peraí. Que deu. Inclusive, peraí, só pra checar. Vai que eu faço a conta tudo errado. Deu 39.680. A multiplicação? É. Deixa eu ver. 6 Que vezes... multiplicação pra mim é mais tranquilo, que divisão demora pra caramba. Vai ser 1 vezes 8, 1 vezes 4, 1 vezes 2, né? 8 mais 8, 4, 8, 9. Isso mesmo, 39.680. Dividido por... 124. A notícia boa é que vai dar um número bonitinho. Pode fazer que vai dar um número bonitinho. Que já vai ser a resposta final. Exatamente. Exatamente. Letra B. Então, olha, essa questão de estequiometria, quanto mais você faz, mais clareando vai na sua cabeça. Sim. Porque eu concordo que é muita conta e muita coisa, mas tendo esse passo a passo, você consegue nortear o que você tem que fazer. Mas olha a interpretação também é muito importante. Se você tiver 124 gramas do fósforo, você precisa dessa quantidade de O2. Se você tem o dobro do fósforo, esse aqui é o dobro, você também teve o dobro do O2. Se você fizer 5 vezes a quantidade de fósforo, eu vou precisar de 5 vezes a quantidade de O2. É proporção. Sacou? Saquei. Esse passo a passo ajuda bastante também. É. Aí uma hora você pega o jeito. Eu